Fala pessoal, tranquilo? Bom, dando continuidade aqui, né, à saga da certificação, estudei agora aqui o capítulo 1.5, né, que é estabelecer o escopo de objetos e variáveis para a prova aqui 70480, programando em HTML5 com JavaScript e CSS3. Até então, estou achando bem tranquilo, não é nada diferente do que eu já trabalho hoje no meu dia a dia, mas para variar tem algumas pegadinhas, tem algumas coisas que a gente não usa no nosso dia a dia que me trouxe bastante conhecimento. Então achei muito importante eu ler essas informações aqui, eu ler esse livro, porque mesmo achando que eu sabia já bastante coisa, eu vi que tem algumas coisas ali que eu não sabia, tá? Então vamos pular lá para o objetivo 1.5, que é estabelecer o escopo de objetos e variáveis. Então nesse objetivo aqui, ele ensina a gente como você estabelece o escopo de alguns objetos e de algumas variáveis. Isso significa que quando você cria uma variável em JavaScript, ela tem um escopo. O escopo dela pode ser tanto global ou então local. O global é mais ou menos assim, todo mundo daquela página pode acessar aquela variável ou aquele objeto. E o escopo, vamos falar assim, interno, ele significa que se você criar uma variável dentro de uma função, ela só vai estar acessível dentro daquela função. Então é bem rápido esse vídeo, acho que vai ser o mais rápido de todos que nós já fizemos até agora, porque ele passa de uma forma bem rápida e bem meio que introdutória esse assunto, só que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, voltando aqui na nossa documentação, esses são os 3 objetivos que eu acabei de falar, né? E aqui ele já começa falando assim, olha, é dessa forma que você cria variáveis e cria variáveis de escopo dentro do JavaScript. Então, é basicamente isso daqui. A criação de uma variável, ela pode ser feita com várias variáveis ao mesmo tempo, que nem é aqui, ou pode ser feita dessa forma aqui, criando apenas uma variável. Lembrando que se você criar dessa forma aqui, ó, você vai estar criando uma variável e não tem valor nenhum. Então ela vai ficar com o valor de undefined, tá? E aqui embaixo é um outro exemplo de quando você cria essa variável e já está passando um valor para ela. Não sei se é do seu conhecimento, só que quando você faz desenvolvimento de software, quando você trabalha com desenvolvimento, e existem os tipos, né? Então, por exemplo, existe o tipo string, existe o tipo inteiro, dentre outros tipos, né? Então, o JavaScript ele tem uma tipagem fraca. Isso significa que dentro de uma mesma variável x aqui, ó, você pode colocar agora um valor inteiro, ou um double, ou um float, só que mais para frente você pode colocar uma outra informação nela, você pode colocar uma string, tá? Então isso é algo que me preocupa um pouco, eu que já trabalho com C#, porque eu não gosto muito disso, eu gosto de tipagem forte, né? A tipagem forte é ao contrário, quando você cria uma variável, você fala qual é o tipo dela, e se você tentar colocar um valor string dentro de um valor inteiro, o compilador ali já vai te falar que não dá, porque os tipos não são iguais, então você teria que converter. Só que com o JavaScript já é um pouco diferente, né? E aqui ele demonstra, tá? Basicamente tem bastante coisa aqui, só que eu vou resumir num arquivinho aqui que eu mesmo já fiz alguns testes, né? E vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, é uma página HTML normal, tá? Tranquilo. Só que veja que dentro do script aqui, ó, eu criei uma variável global aqui fora. Então, eu tenho uma variável chamada variável global e o conteúdo dela é global. O que eu acabei de falar é que eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia pegar essa mesma variável global aqui, ó, e poderia colocar um valor nela de 0, tá vendo? Isso aqui, o JavaScript não vê problema, porque ele tem uma tipagem fraca, né? Então isso aqui é uma coisa que eu não gosto no JavaScript, mas enfim, é assim que funciona. Com o TypeScript, por sua vez, que é outro papo, né? Você já consegue trabalhar nisso. Mas, voltando no tópico aqui, que é do ciclo de vida e também qual que é o escopo que você tem. Então, essa variável aqui, ó, basicamente, se eu tentar trocar o valor dela dentro de uma função aqui dentro, eu consigo. Agora, se for o contrário, se eu criar uma variável aqui dentro, chamada de aqui, ó, var local, né? Essa variável aqui, ela só está disponível dentro do escopo dessa função aqui. Então, se aqui fora você tentar alterar o valor dessa variável local var, não vai funcionar, porque o escopo dela está dentro dessa função, não é global. Agora, essa variável aqui de cima, variável global, você pode alterar o valor dela aqui dentro, ou você pode ler o valor dela. Então, se eu quiser vir aqui e colocar variável global igual valor alterado
internamente, eu consigo, né? Então vamos abrir aqui o Chrome, né? E vamos abrir o Chrome DevTools aqui. Então veja que se eu entrar aqui na página, ó, ele vai aparecer aqui embaixo no console. Ou seja, ó, o valor da variável global, ele foi de certa forma meio que iniciado ali em cima, e aqui embaixo ele foi alterado, ó, valor da variável global, valor alterado internamente. Então o escopo dele é global, nesse cenário aqui, né? Então vamos fazer o seguinte agora, se eu tentar criar uma variável local aqui dentro, ó, que é o que eu fiz aqui, local var, e eu vou tentar alterar o valor dela aqui em cima, e colocar, sei lá, variável local, veja que eu vou ter um erro. Vou ter um erro ali. E olha só, deixa eu entrar de novo, né? Ó, eu não consigo pegar esse valor dessa variável aqui em cima, tá? Então deixa eu tentar fazer um console.log e passar valor da variável. E vou passar esse local var aqui. Vamos ver o que ele vai falar lá, para ele dar um valor de undefined, né? Apareceu ali, ó, valor da variável, deixa eu pôr aqui, xpto, só para ficar um pouco diferente. Valor da variável xpto. Aqui na verdade ele criou, né? Deixa eu tirar esse. Vamos lá de novo. Ó, tá vendo? Ele está falando aqui, ó, local var is not defined. Ou seja, esse local var aqui, ele foi criado aqui dentro. Então eu não consigo pegar o valor dele aqui em cima, porque ele não foi declarado ainda, né? E mesmo porque ele está em outro contexto. Agora, se eu fizer o contrário aqui, ó, pegar essa variável global, deixa eu tirar isso aqui, tudo que está confuso, né? Essa variável global aqui e tentar ler o valor dela aqui dentro, eu consigo. Porque além dela ser global, ela está no escopo da página toda, eu consigo ler essa informação aqui. Aqui embaixo eu fiz um teste também, que era para você tentar pegar um valor de uma variável que está dentro de uma função. Só que não dá, tá? Você não consegue, porque ele fica limitado dentro daquela função. Então, basicamente, a diferença é essa. Tá? Se você criou ali, ó, aqui eu consigo, valor da variável, variável global. Então é basicamente isso que ele quer te falar aqui. Ele fala, olha, toma cuidado quando você for mexer com essas variáveis, porque você tem que entender onde que você cria elas. Não basta você criar ela lá em cima e querer mexer nela na sua página inteira, porque todo mundo vai ter acesso a ela. Então pode ter algum momento que você vai estar fazendo algum tipo de problema. E logo em seguida, ele fala aqui também sobre o Global Namespaces. Basicamente, o JavaScript ele já tem alguns namespaces que já tem algumas palavras reservadas que você consegue usar de forma global. Ele dá até um exemplo aqui, ó, como por exemplo, o método aqui math, de matemática, né, o WebSocket e o JSON. Então, se você criar uma variável exatamente igual a essa daqui, você até pode. Só que se ela estiver num contexto de fora, né, no contexto global, você vai estar mexendo com esse cara, com o math, não com a sua variável interna. Só que aí pode gerar um pouco de confusão, porque às vezes você não sabe qual que é a variável que você está usando, sua, ou qual que é a variável nativa do JavaScript, né? Então é para isso que ele fala aqui. E ele dá até uma dica que se você for criar algum software, se você for criar algum tipo de framework seu, que ele tem uma convenção que é você utilizar o nome do seu site.com, né? Então aqui, ó, ele fala assim, ó, então se eu sou da empresa Microsoft.com, eu vou criar as minhas variáveis de forma inversa. Então é com.microsoft. Por que isso? Porque vamos imaginar o seguinte, você está desenvolvendo aí e você cria uma variável chamada Microsoft. Tá? Aí você vai lá na Microsoft, no site deles, você vê que eles têm um framework de JavaScript lá que faz alguma coisa que você quer. Aí você pega aquele framework e põe na sua página. Se o framework dele também tiver uma palavra, uma variável escrito Microsoft e na sua página também tem Microsoft, o JavaScript não vai saber qual ele vai utilizar, entendeu? Porque existem duas palavras iguais, então ele vai falar assim, pô, esse framework tem Microsoft e esse framework tem Microsoft. Qual que eu vou utilizar? Né? E aí pode dar algum tipo de problema. E aí aqui ele dá um exemplo disso. Então ele fala assim, ó, cria uma variável mais ou menos assim. Então, ó, então ficou com.bookstore, com.bookstore.book. Então olha só, vamos imaginar que o seu site fosse bookstore.com. Então você colocaria bookstore aqui e o com aqui, certo? Por quê? De novo, para não ter conflito com variáveis de JavaScript. Tá?
E outra dica que ele dá aqui também é sobre você entender quando utilizar a palavra this. Tá? O this significa este, só que veja que ele dá até um exemplo aqui, ó, de um script. Tá? Basicamente, o que ele tem aqui? Ele tem um script e aqui em cima ele está pegando uma função de geolocalização. Então ele está fazendo this.navigator.geolocation. E veja que aqui dentro ele está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo um this, só que aí é o papo do escopo, né? Aqui dentro você está usando uma função. E essa função ela está pegando o clique de uma div. Tá? E aí aqui dentro, quando você usa o this, você está referenciando a div. Ou seja, você pegou esse seu elemento div e você está referenciando ele aqui para pegar alguma propriedade, alguma coisa do tipo. Tá? Já aqui em cima, você está utilizando o this de uma forma global. Ou seja, ele está pegando o seu navegador, as propriedades do seu navegador. Então é isso que ele quer que você entenda aqui. Quando você usa o this, você tem que entender o contexto dele. Esse aqui é um contexto interno, ou seja, ele está dentro de uma função. E esse aqui é um contexto global. Mesmo sendo this da mesma forma, ele está trabalhando de uma forma diferente. Um dentro de uma função e um de uma forma global. Tá? É bem simples, gente. Esse vídeo vai até ser, acho que, o mais rápido de todos, porque ele foi bastante objetivo. E aqui embaixo a gente já cai nas perguntas, né? Então, a pergunta 1 é o seguinte: no JavaScript, como que você determina o escopo de uma variável? A opção A é: o escopo da variável é global dentro do contexto da página. O B é: o escopo da variável depende de onde você coloca, de onde você declara a variável dentro do script. E o C é: o escopo da variável muda dependendo do tipo que ela representa. Então esse aqui é o B certamente, porque é o que a gente acabou de falar. Variável, se você coloca ela dentro de uma função, ela vai interagir de uma forma. Se você coloca fora, ela vai interagir de uma outra forma, de uma forma global. Então opção número B. Aí pergunta número 2. Why is it important to avoid creating custom JavaScripts? Blá blá blá. Tá, por que é importante evitar criar JavaScripts padrões com objetos, né, dentro de um namespace global? É aquilo que a gente acabou de falar também, né? Se você for usar uma mesma variável com o nome x, e aí você pega lá um jQuery da vida e ele tem uma variável x, então é complicado, você pode ter algum tipo de conflito, né? Aí aqui na opção A ele fala: the global namespace is reserved for the browser. O namespace global é reservado para o browser. A B é: o namespace global está disponível para todas as aplicações nessa seção. E usando isso poderia resultar num conflito de nomenclaturas. E a C fala que o global namespace cria riscos de segurança para o sistema do usuário. Então aqui é a pergunta B também, sem dúvida nenhuma, porque é o que a gente acabou de falar. Quanto mais você usar o global namespace e ficar colocando nome de variáveis x, né, vamos falar assim, você corre o risco de ter algum conflito se você for baixar algum tipo de framework. Aí quando ele rodar, o JavaScript não vai saber de quem que é aquela variável, né? E aí a pergunta C, ele pergunta: qual keyword JavaScript durante um evento pode ser facilmente referenciado a um objeto que cria um evento? Então aqui também vamos ver. A keyword provide objeto, o B é o documento current, o C this keyword provides. Então aqui, já lendo aqui, eu já sei que é o C, né? Que é aquela informação. O this, ele referencia um objeto. Então, essa é a palavra que vai te prover uma referência para algum tipo de objeto, que nem nós acabamos de ver aqui em cima. Ó. Você está lendo um objeto, uma div, e aí você pode referenciar essa mesma div através do this. Você não vai precisar ir lá de novo, document, get element by id, div.click. Basicamente você pega a referência através do this. Gente, eu achei bem fácil esse 1.5 aqui. Na verdade, porque eu já tinha também esse conhecimento e achei bacana compartilhar isso aqui com vocês. E o próximo nós vamos falar como criar e implementar objetos e métodos no JavaScript, beleza? Curte meu canal aí, curte os meus vídeos, me siga e grande abraço, até o próximo.